Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online da Igreja Batista Betel. Que você se sinta abraçado, se sinta em casa e vamos juntos louvar. Louvar e agradecer ao nosso Deus. Hoje que é um domingo muito especial. Hoje é o dia que nós parabenizamos a pessoa, uma das pessoas mais importantes, né? Porque tem as nossas mamães. Mas os nossos pais também são muito importantes. Então, a todos os pais, um feliz Dia dos Pais. Vamos continuar louvando? Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é
O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, né? Quão grande é o nosso Deus. E é por esse motivo que nós estamos nessa tarde, né, para declarar quão grande, né, é o nosso Deus, que tem feito maravilhas, né, que tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Queria convidar você a fechar os seus olhos, né, abaixar a sua cabeça e juntos orarmos ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, ó Deus, neste momento. Nós te rendemos graças pelo teu amor por nós, pelas tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. Ó Deus, obrigado por cuidar de nós. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua presença, Pai. Entregamos em tuas mãos o nosso culto nesta tarde. Cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, que está assistindo, Pai, que está participando conosco, que o Senhor venha abençoar, venha falar grandemente aos nossos corações. Obrigado, ó Deus, por estarmos juntos. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos, né, a todos vocês que já estão conectados, né, conosco. Queremos deixar aqui o nosso abraço em nome da nossa igreja, né, em nome da Igreja Batista Betel. Né, nós queremos dizer, seja bem-vindo, né, e que Deus possa falar grandemente ao seu coração, né, assim como ao meu, e como ao coração de todos nós que estamos reunidos nessa tarde. E hoje nós temos, né, um motivo especial, né, o nosso culto hoje, né, vai ser especial, né, em comemoração ao Dia dos Pais. Né, e desde já nós queremos dizer que nós temos muitas surpresas, né, para os pais, então continue conosco, né, fica até o finalzinho, né, que vocês que têm acompanhado a gente cada domingo, né, vocês terão uma pequena surpresa, tá bom? Mas antes disso, né, antes das surpresas chegar, vamos abrir a Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te venha bem e vivas muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Aqui está o segredo, né, para a gente viver muito. Né? No versículo 3 ele diz, né, que nós devemos honrar, né, o nosso pai e a nossa mãe, e esse, não é o segredo, né, de a gente viver muito tempo. Então nós precisamos honrar, né, o nosso pai, a nossa mãe, honrar aquele, né, que muitas vezes perde noite de sono, muitas vezes, né, quando nos tornamos pai e mãe, nós deixamos de lado a nossa vontade em função somente do filho. Né? Então nós, nesta tarde, nós queremos estar aqui, não é, para agradecer a Deus pela vida de cada um, né, de cada pai, pela oportunidade que Deus nos dá, né, de podermos ser, assim, pais e mães, né, dos filhos que não são nossos. A Bíblia diz que os filhos, eles não são nossos, eles são heranças do Senhor. Não é? Então Deus nos empresta para que a gente cuide deles. Não é? E nós vamos louvar, né, dizendo a Deus que nós o agradecemos, né, por tudo que Ele tem feito por nós, né, que você possa cantar junto conosco.
vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Amém, né? Que possamos dizer, eu te agradeço, Deus, né, por se lembrar de mim. Nós somos gratos a Deus porque Ele não esquece de nós, né? Ele não desiste de nós, mesmo quando nós fazemos algo, né, que desagrada ao Senhor. A Bíblia diz que Ele continua nos amando, né? Ele continua buscando, né, e Ele não desiste de nós. Nós vamos ver agora um pequeno vídeo, tá certo? Com uma homenagem, né, e uma pequena reflexão para os pais, tá bom? Posso dizer que, como oficial da lei,
Eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiram. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano, minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar. Ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno. Mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou. Eu vou. Eu vou. Uma mensagem, né, daquilo que é ser pai. Nós vamos ler agora uma pequena poesia
né, que fala também sobre pai, né? Qual a importância, né, assim, daquele pai que nunca nos abandonou, né, que nunca nos abandona. Amém? Olá. Queria que você pensasse comigo. O que levaria um pai a dar a vida do seu próprio filho? E o que levaria um filho a obedecer o seu pai se entregando à morte? Isso foi uma coisa que aconteceu há muitos anos. Deus entregou Jesus para morrer em seu lugar, no seu lugar, no meu lugar. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele se doou na cruz e não fugiu. Ele nos amou de tal maneira que escolheu os cravos na cruz. O amor de um pai faz sacrifício por pais pelos seus filhos. Muitas vezes, um pai deixa de comprar uma coisa que queria muito para comprar para os seus filhos. Na maioria das vezes, os filhos não valorizam o sacrifício dos pais. Alguns até dizem que é obrigação dos pais fazer tudo pelos seus filhos. A obrigação de um pai é suprir as necessidades dos filhos e não os caprichos. Os pais têm a obrigação de educar, de ensinar, de ser exemplo, de colocar limites para que eles não possam fazer coisas erradas. O pai é muito importante na vida dos seus filhos. Um bom pai educa, cuida dos seus filhos dando proteção e segurança, e sendo um bom exemplo de vida. Ser pai é um trabalho de grande responsabilidade. A Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Ele nos ensinou, ele nos criou, nos deu vida, ele nos protege e nos ensina. Ele nos ajuda a vencer as dificuldades, mas como um ótimo pai, Deus também nos repreende. Então, que nós possamos colocar no nosso coração, nós temos um pai perfeito que é Deus. E eu desejo a vocês, nós da Igreja Batista Betel, desejamos a cada um de vocês um feliz Dia dos Pais. E que você coloque no seu coração, meu irmão, meu amado filho, pai, que nós temos um Deus, um pai maravilhoso por cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele é um pai que nunca nos abandona, né? E nós vemos aí o exemplo, né, daquele que se entregou, né, que por amor entregou o seu próprio filho, né, para morrer por amor a mim e por amor a você, né? Nós vamos passar mais um vídeo, tá certo? Antes desse vídeo, eu queria só comunicar uma coisa a vocês, né? A nossa internet, ela está ficando, às vezes, não está travando. Então, se isso acontecer, continue conosco, tá bom? Nós vamos, como se diz, persistir, não é? Então, aqueles que estavam na minha sala de vídeo, né? A sala de vídeo está aberta novamente, então você pode entrar lá, tá bom? Coloca lá o nome do seu pai ou o nome de algum pai que você quer que a gente ore. E no final do nosso culto, a gente vai estar falando o nome de todos os pais, né? De quem está colocando aí no chat. E a gente vai orar por esses nomes, tá bom? Mas enquanto nós não chegamos ao final, nós vamos assistir a um vídeo, né, a nossa homenagem, né, a homenagem da Igreja Batista Betel a todos aqueles pais que têm feito parte da nossa história.
Pastor Alberto, quero fazer aqui essa pequena homenagem ao Senhor. Quero primeiro louvar e agradecer a Deus pela sua vida, pelo homem que o Senhor é, e dizer aqui o quanto eu sou grato e feliz a Deus, por Deus ter colocado o Senhor na minha vida, na minha vida ministerial, também na minha vida pessoal, no meu casamento. Quero dizer aqui o quanto sou feliz por ter o Senhor nas nossas vidas. Quero desejar um feliz Dia dos Pais, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, seus filhos, seu casamento, seu ministério. Enfim, só quero agradecer e lhe desejar felicidade sempre e dizer o quanto sou grato por o Senhor fazer parte da minha vida. Deus abençoe, fica na paz e até breve. Brevemente estaremos juntos. Nossa homenagem, não é, a todos os pais, a você que tem feito parte, não é, dessa família Betel e que você tem feito parte da história, né? E aí nós temos uma pequena homenagem, né, do Givanildo, que aqui, Givanildo, quero dizer a você que a turma aqui, né, só teve uma que adorou a sua camisa, o restante todo mundo, né? Todo mundo aqui disse só que precisava ter mudado a camisa, mas tudo bem, né? Mas eu quero dizer muito obrigada, né? Givanildo é como se fosse um filho nosso, né? Um presente de Deus na nossa vida, no nosso ministério. E hoje de manhã nós fomos surpreendidos, né, por esse vídeo que ele mandou para nós, e nós sentimos o desejo de compartilhar com vocês. Né? Nesse momento eu queria orar por todos os pais, né, que têm feito parte da nossa família, da família Betel. Não é? E você continua colocando aí no chat o nome do seu pai, o nome da pessoa que você quer que seja abençoada, tá bom? E daqui a pouquinho nós vamos estar orando por todos eles. Pai, neste momento nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida de cada pai, ó Deus, que faz parte da Tua igreja, de cada pai que está neste momento, ó Deus, assistindo, ó Deus, participando, Pai, do nosso culto, Deus. Ó Deus, obrigado pela vida deles, obrigado, Senhor, que o Senhor venha a cada dia dar sabedoria de como eles agirem, de como eles educarem, ó Deus, os filhos, de como ser, ó Deus, um pai, ó Deus, assim como o Senhor quer que sejamos, ó Deus. Pai, muito obrigado, principalmente pelo Teu amor por nós. Abençoa aqueles, ó Deus, que os seus pais já partiram, que hoje só resta a saudade nos nossos corações, mas nós queremos Te dizer muito obrigado, né, porque o Senhor nos deu um Pai que nos amou, que nós amamos. E, ó Deus, nós Te agradecemos pela vida que eles tiveram conosco aqui na terra. Muito obrigado. Abençoa cada um, supre as necessidades. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queria, nesse momento, convidar o nosso pastor, vou estar passando a palavra para ele, e ele vai estar dando continuidade, né, ao nosso culto nesta tarde. Olá, queridos. Como está você? Como é que está a sua família? A você que é pai, fica aqui o meu abraço, um abraço muito especial da Igreja Batista Betel em Santo Antônio do Salto da Onça. É muito bom estar com você, é muito bom estarmos juntos nessa tarde para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E Deus, de uma maneira muito especial, Ele tem abençoado, tratado os pais, não é? E eu sou um desses. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de ser pai. Agradeço a Deus pelos meus 2 filhos, agradeço pelo meu pai, Antônio Costa, está em Patos, na Paraíba, nossa cidade, tá bom? Aqueles que assim puderem e lembrarem, ore pela saúde do meu pai, tá bom? Agradeço, quero desde já agradecer todos os pais que já passaram pela Igreja Batista Betel, todos os pais que fazem parte, todos os pais que nós conhecemos, temos um laço de amizade. Que Deus abençoe. Feliz Dia dos Pais para você. Mas eu quero pensar hoje com você sobre ser pai. E ser pai é uma mistura de privilégio e responsabilidades. Não é só vida boa. Ser pai não é só
sombra e água fresca. Ser pai, existe também responsabilidade. Eu queria que você pensasse, que avaliasse. Não saia. Eu sei que você não é pai, mas você vai aprender até a escolher o pai dos seus filhos. E você, que é um jovem ainda, que não é pai, você vai aprender como ser um pai, como se tornar o melhor pai possível. Possível. Amados, Deus é maravilhoso, tá certo? E a primeira coisa é que não existe pai perfeito. Não existe pai perfeito, mas não é desculpa para você não dar o seu melhor para isso. Não existe pai perfeito, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não existe família perfeita, não existe filho perfeito, mas nós podemos mudar e melhorar a cada dia. No livro de Salmo 127, verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Deus nos dá. E olha, esse é um símbolo, é uma primeira mostra do privilégio ser pai. Mas você talvez pense, privilégio? É difícil. Mas vamos pensar comigo. Muitos queriam ser pai. Muitos queriam ser pai e não conseguem gerar. Por algum problema biológico, por algum problema genético, por algum problema de saúde, ele não consegue gerar. Desculpem. Ele não consegue gerar filhos. Muitos não conseguem criar os seus filhos. Então é um privilégio para mim e para você que tem filhos. É um privilégio. Infelizmente, alguns pais não conseguem ver e abandonam os seus filhos. Muitos pais não conseguem ver esse privilégio e não dão o seu melhor para os seus filhos. Muitos se tornam pais ainda na adolescência ou na juventude e não têm noção da responsabilidade. Como eu disse, existe privilégio e existe também responsabilidade. E hoje é muito normal a gente ver adolescentes sendo pais, mas sem nenhuma estrutura, sem nenhuma preparação. Infelizmente, muitos nem sequer assumem a criança. Depois que a menina fica grávida, ele abandona, ele sai, ele vai em busca de outra. E mais um filho vai ao mundo sem ter um pai. Sim, ele tem um pai biológico, que foi feito. Mas não aquele pai que vai criar, que vai educar, que é para estar junto com seu filho. E normalmente isso volta a repetir-se de novo. Eu quero dizer aqui para você, menina, vem cá. Preste atenção agora na pessoa que você está namorando, na pessoa que está com você. É esse o pai que você quer para os seus filhos? Avalie bem. Aonde você vai arrumar o pai dos seus filhos? Eu sei que em muitos casos, a gente diz assim, a gente não escolhe. Eu não estou falando do coração, eu não estou falando do amor, eu estou falando de ser pai dos seus filhos. Porque depois você não vai poder mudar isso. Filho é para sempre. Existe ex-marido, mas ex-pai, não. Pai é para sempre. Filho é para sempre. Então que você saiba escolher quem vai ser o pai. Quem vai ser o pai dos seus filhos? Tenha sabedoria, tenha direção. Já observe a conduta dessa pessoa. Se ele tem responsabilidade no dia a dia. Muitas vezes eu vejo jovens querer casar. Quando quer casar, que na maioria não quer nem dar honra dela se tornar esposa, só quer mesmo se juntar. Mas ele não trabalha, não. Quando muito estuda, aí quer ir morar dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, para que os avós sustentem. Isso não é digno, isso não é honroso. Meninas, não aceite esse tipo de coisa. Não aceite esse tipo de coisa, mas para isso você tem que pensar antes. Eu não estou falando mal dos homens. Eu estou dizendo às meninas que cuidem, se preparem para poder gerar uma criança. E os rapazes, sejam homens, não só para fazer, mas para assumir. A responsabilidade de ser pai é muito grande. É muito grande. A cada dia a gente vê adolescentes que ainda deveriam estar brincando, terminando de formar o seu corpo, já virando mãe de 12, 13 anos.
Infelizmente, isso acontece, é grande o índice. Em todas as cidades a gente vê isso. Observe, meninas, observem. O candidato a ser pai, observe, é muito importante. Eu quero trabalhar com você, meu querido, você que já é pai, e você que vai se tornar pai. Existem algumas coisas necessárias. Você tem uma responsabilidade de ser um exemplo para o seu filho. No livro de Provérbios 22, capítulo 22, verso 6, ele diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, ele não vai se desviar dele. Ensine a criança, seja um exemplo. E você, meu querido pai, nós somos exemplo em várias coisas, em vários sentidos. Mesmo sem querer ser um exemplo, você está sendo um exemplo. Agora, existem dois tipos de exemplo: o exemplo bom e o exemplo mau, o exemplo ruim. Quando você mente, você ensina seu filho a mentir. Quando você é desonesto, você ensina seu filho a ser desonesto. Quando você trai a sua esposa, você está ensinando o seu filho a trair um dia a namorada e a esposa dele. Seja um exemplo para o seu filho de honestidade. Seja um exemplo para o seu filho amando a mãe dele, respeitando a mãe dele, para que ele um dia possa fazer a mesma coisa com a mãe dos filhos dele. Ensine o seu filho através do seu exemplo. E o maior desses é pela sua fé. Ensine o seu filho. Seja um pai que acredita, que serve a Deus. Hoje em dia a gente vê tanta barbaridade, tantas dificuldades. Imagine aí uma criança que não tem um exemplo dentro de casa de fé, de esperança. Quantos jovens, quantas crianças. A gente vê hoje crianças com 6, 8 anos, com problemas de depressão. Crianças com 6, 8 anos, desejando a morte. Eu não vou dizer que isso é falta de Deus, porque eu não sou doido. Mas isso é falta de harmonia, isso é falta de equilíbrio no lar, isso é falta de uma presença onde acha esse equilíbrio. E pai e mãe, juntos, podem fazer isso. Podem fazer isso. Pai, seja presente na vida dos seus filhos. Seja um exemplo como servo de Deus. Aí talvez você me pergunte, mas como eu posso ser um exemplo sendo servo de Deus? A primeira coisa, entregue sua vida a Jesus, para servir a Ele, para que seu filho aprenda que ele precisa se entregar nas mãos de Deus. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega a tua casa, entrega a tua família. Você que já é crente, você que já é um servo de Deus, seja um exemplo. Seja um exemplo de fé para o seu filho. Leia a Bíblia com seu filho. Ore com seu filho. Ensine a ele o que é servir a Deus em uma igreja com compromisso. Muitas vezes eu vejo situações que os pais não querem levar a criança para a igreja, porque a criança dá trabalho, porque a criança tira a atenção. E no nosso ministério, uma das coisas que tem marcado é que nós valorizamos as crianças. O lugar dela é lá. Muitos dizem que a criança é a igreja de amanhã. Eu digo que não, porque amanhã ele não é mais criança. Ele vai ser adolescente, depois adulto. Então ele é a igreja hoje. Hoje. E a igreja que ela não tem criança, ela pode simplesmente deixar de existir. Porque as gerações vão saindo, vão morrendo, vão indo para outro lugar, principalmente quem mora no interior, que há um êxodo muito grande por causa do trabalho. Nós precisamos entender e valorizar a criança na igreja. Quando levar seu filho para a igreja, não dê a ele um celular, não dê a ele um brinquedo. Ensine a ele que aquela hora é hora de adorar a Deus. Deixa ele pertinho de você. Ele vai ter o momento do culto infantil, que não é para brincar, nem é para se divertir, nem muito menos para a criança sair para não atrapalhar. Não, é para ele aprender e adorar a Deus na linguagem dele, da forma dele. Nós precisamos disso. Algumas igrejas não têm ainda o culto infantil, mas é importante que tenha. É importante que valorize isso. E olhe, se disponha, você que é servo de Deus, você que tem jeito para ensinar a criança, para ser um professor de criança, vai ser uma bênção. Mas lembre-se, você precisa ser um exemplo para essa pessoa. Nós queremos lembrar aqui que para os filhos
os presentes. Hoje é dia de querer dar presente, faz aquela coisa. Mas existe 3 presentes, pelo menos 3. Aqui existem muitos, mas eu chamei aqui a atenção desses presentes que fazem uma diferença muito grande na vida de um pai. E o primeiro deles é amor e perdão. Opa, 2 juntos, sim. Sim. Você precisa amar e perdoar o seu pai. Lembra que eu disse, não existe pai perfeito? Então seu pai vai errar, mas ele ama você. Ele ama você. E ele precisa que você perdoe. Restabeleça o relacionamento com seu pai. Ame. Esse é um dos presentes extraordinários. E esse presente você pode dar. O outro é a obediência. Obediência. Um filho obediente deixa o coração do pai alegre e tranquilo, por saber que seu filho seguirá suas instruções. A obediência é sinal de amor e maiores chances de vencer na vida. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 20, diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Em Efésios 6:1, ele também diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obediência. Obedecer. A gente encontra muitas famílias desajustadas com os filhos que não têm obediência aos pais. Muitos, não são poucos os lares que a gente vê assim. O segundo presente que você pode dar está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor Deus te dá. Eu quero traduzir aqui honrar pai e mãe com respeito. Respeite a teu pai e tua mãe. Eu lembro que há muitos anos, na minha infância, e as pessoas não podiam passar na frente quando tinha 2 adultos conversando. E se fosse o pai da gente, só bastava olhar de lado. Opa, não se mete na conversa. Passar no meio, já estava pedindo para levar uma pisa, apanhar. Hoje em dia, se mete, diz que é mentiroso, faz um monte de coisa. E olha que há casos dos filhos que bate, maltrata os pais. De vez em quando a gente encontra esses vídeos aí na internet. Quando não, você escuta briga do vizinho ou dentro da sua própria casa. Quando um filho esculhamba o pai, chama todo tipo de palavrão. E isso muitas vezes acontece. Acontece. Hoje não se toma mais a bênção. E é interessante, porque para o filho é importante ele pedir a bênção ao pai. Ele está pedindo para ser abençoado. Mas muitas vezes o próprio pai não ensina o filho a pedir a bênção. Para você, meu querido, que é filho, é importante você pedir: pai, me abençoe. É assim que deveria ser. Ah, isso é coisa antiga, isso é coisa do passado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa coisa antiga ainda funciona. E Deus abençoa. Deus abençoa. Deus abençoa. É muito importante isso. O respeito, a obediência, ele é fruto do exemplo do pai e da mãe, na maioria das vezes. Na maioria. Querido pai, o respeito de hoje é fruto da criação e educação que seu filho teve. Corrija seu erro como pai, enquanto é possível. E corrija o erro dos seus filhos, porque o pai que ama, ele disciplina. O pai que ama, ele disciplina. Ele tem que mostrar que tem limites. Ele precisa dizer não. Quantos pais, porque teve dificuldades na sua infância, aí faz com seu filho coisas que o pai não fazia. Ah, meu pai não deixava fazer nada, eu deixo meu filho fazer tudo. Imagina a geração dos netos, como é que vai ficar. Imagine. Ou aquele pai que compra o filho com presente. Só dando presente. Ah, para o filho não dar trabalho, toma um celular, toma um tablet. Não senta para conversar, não para um pouquinho para brincar, nem sabe o que é que está conversando nas redes sociais. E essa semana é uma semana muito especial. Não só hoje, Dia dos Pais, é a semana inteira, é qualquer dia. É qualquer dia. Eu quero também lembrar você, meu querido pai, que é sua responsabilidade prover as necessidades do seu filho. Você que porventura
porventura engravidou uma menina, mas não está nem aí para sustentar, não está nem aí para dar a pensão do seu filho, não está nem aí, já que você não quer assumir e criar. Sim, é uma palavra dura, talvez você não goste, mas é a verdade. Você não foi homem para fazer? Então seja homem para assumir. Seja homem para assumir. É responsabilidade. No texto que foi lido agora há pouco, muitas vezes os filhos querem que os pais deem tudo. Não. A Bíblia diz que Deus vai suprir as nossas necessidades. Também, Pai, aqui na terra, vai suprir as suas necessidades. E valorize o que você recebe. Pai, ensine o seu filho a valorizar o que ele tem. É muito fácil, o filho quebra o celular, você dá outro. O filho quebra o computador porque está com raiva, porque está chateado, você dá outro. Aí fica difícil. Você não está ensinando ele a valorizar. Quantos filhos faz a birra no comércio porque quer um chocolate, porque quer uma coisa, e o pai às vezes nem pode. E ele cisca no chão, chora, e o pai dá. Ele aprendeu. Tem menino que os pais dizem assim, pastor, esse aí só obedece no grito. É não. É não. Foi você que ensinou ele. Ele fica comendo juízo, não é assim? A gente diz? Fica roubando a paciência. Quando você dá uns gritos, aí ele vê que... Opa, falou sério. Falou sério. Meu querido, ser pai não é fácil. Não é fácil ser pai. Eu lembro que quando nós estávamos ainda noivos de Diana, Diana dizia que queria ter 7 filhos. Graças a Deus que mudou o plano, o projeto. A gente tem 2. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, mas a cada dia é um novo desafio. É um novo desafio. E eu fico imaginando hoje com 7. Mas eu conheci uma mulher lá na Paraíba que ela teve 21, criou 19. Mas naquela época o filho comia uma batata, o filho comia uma coisa feita do milho, era ali todo mundo junto, sem se preocupar. Mas hoje não, escolhe a marca, só tem isso. E se a carne não for daquela boa, não como, eu não como isso não, eu não como isso não. Agradeça a Deus pelo que você tem na sua casa. E esses dias que a gente tem saído para atender algumas famílias, a gente encontra situações que a gente precisa refletir. Deus, obrigado pelo que eu tenho, obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família. Obrigado pela minha casa, pela minha família, obrigado por tudo que tem. A gente vê situações que a gente precisa reconhecer que é ingrato pelo que Deus dá, pelo que o pai e a mãe faz por a gente. Eu sei que existem pais que, infelizmente, não são um exemplo em nada. Eu sei que existem pais que violentam, abusam sexualmente dos filhos. Não, pastor não pode falar disso não. Por que não posso? É a verdade, é a realidade. Ela dói, mas precisa ser falado. Porque talvez alguém que esteja assistindo seja vítima de um pai desse. Ou alguém que vai assistir. Mas eu deixo te dizer 2 coisas. Primeiro, não foi culpa sua. Segundo, Deus pode transformar essa ferida, esse desgosto que está no teu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Volta a sonhar. Volta a viver a tua vida. Mas um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É muito difícil ser pai. Mas vale a pena. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Mas lembre, pai, o seu filho também precisa ouvir não. Agora, mantenha a sua palavra. Não é não. Não é daqui a pouco, espera. Não, tom. Não faça isso. Não é não. Sim é sim. Mas quando chegar a hora certa. Que Deus te abençoe, querido pai. Que Deus te abençoe. E lembre-se, você é um exemplo em tudo. E cuidado, porque o seu exemplo pode ser bom ou ruim. E o maior exemplo que você pode dar aos seus filhos é o exemplo de fé, de honestidade, de amor e respeito pela mãe dele. Para que ele aprenda futuramente como tratar a namorada e a esposa, a mãe dos filhos. Faça isso. Faça isso. Em nome de Jesus. Tá certo? Nós vamos orar. Eu quero, inclusive, pedir aqui aos meninos que tragam a lista com o nome dos pais,
Tá? Ainda dá tempo de você botar aí nos comentários o nome do pai que você quer que a gente ore. Pode ser o seu pai, pode ser um amigo seu que é pai. Enquanto os nomes chegam aqui, eu quero agradecer aí a todos. Quero agradecer aí, em especial a Givanildo, pela surpresa que ele fez. Muito obrigado, Givanildo. Para mim é uma honra ser um pai espiritual, ou na linguagem que nós chamamos, na linguagem evangélica, ser o seu mentor. Para mim é uma honra. E isso só é possível porque eu também me coloquei à disposição de alguém para me ensinar, para que eu pudesse ensinar a outros. É de muita importância ter alguém que nos ajude e que nos guie. Muito obrigado, muito obrigado. E uma coisa que eu sempre digo a você, e você sabe disso, eu não sou perfeito, mas estou tentando ser melhor do que ontem. É a mesma coisa que eu digo a você. Procure a cada dia melhorar. Procure a cada dia melhorar. E tem aqui o nome de alguns pais que eu gostaria de apresentar a Deus, né? O seu Gilberto Santos, Raimundo, Moacir, Adriano, Givanildo, Antônio Costa, o meu pai, Arlindo, tá certo? E, não entendi aqui, por favor. O pai, Antônio, e o avô, Miguel. Ah, ok? Que Deus abençoe essas pessoas, tá certo? E pelos pais, né, que são pastores, pelos pais que são líderes. E quero orar também pelos filhos, que nesse momento seu pai não está aqui. Seu pai já partiu. Mas pastor, sim, agradeça a Deus pelo tempo que você teve com ele. Agradeça a Deus pelos anos que você teve. Agradeça. E a você, pai, que porventura chora, sofre a dor, a perda de um filho recente. Nós vamos orar para que o Espírito Santo conforte o seu coração. Você, meu querido pai, Luiz Lourenço, vamos orar por você também, tá certo? E a você, pai, que tem uma dificuldade, que tem problemas com seu filho, coloque ele diante de Deus, esteja disposto a mudar. E se você precisa de ajuda, se precisa de aconselhamento, nós estamos disponíveis. A Igreja Batista Betel quer cuidar de você, quer orientar. Eu estou à sua disposição, tá certo? Quero também orar pelo Ari, que é pai também, vamos estar orando por ele, tá bom? E quero agradecer aí pela vida de João Batista, tá certo? Quero agradecer aí pela vida do Maurício, pai do Caleb. Quero agradecer a Deus pela vida do Guilherme. Quero agradecer a Deus pela vida do Ailton. São muitas pessoas. São muitas pessoas. Que Deus te abençoe, querido pai. Que Deus cuide da sua graça, tá certo? E vamos orar pelo Thales, tá bom? Vamos orar pelo Thales também. Tá chegando os nomes aí, nós vamos estar orando. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Cada pai é muito importante esse momento, né? É muito importante esse momento. E durante a semana a gente vai continuar orando. Você pode enviar, tá certo? Vamos orar pelo seu Mariano. Vamos estar orando e colocando diante de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por todos esses pais, esses nomes que aqui foram citados, aqueles nomes que não chegaram ainda até nós, mas vão chegar durante a semana. Eu peço que o Senhor, com a graça e a misericórdia, abençoe, Senhor. Fale ao coração dele, transforma a vida dele, principalmente com fé, com esperança, com amor, com perdão, com transformação. Ajuda o Pai a ser um exemplo para os seus filhos. Ajuda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se porventura algum pai está enfermo, assim como o meu, eu peço que o Senhor estenda a sua mão e cure. Pai, usa a medicação, usa os médicos, ou apenas um toque teu, e livra dessa enfermidade, meu Deus. Abençoa aquele pai que porventura está com dificuldade no relacionamento com os filhos, Pai. Aquele pai que está chorando a perda de um filho, conforta, consola o coração dele, meu Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa aquele pai que já é avô. Oh Pai, em nome de Jesus. É 2 gerações, com ele sendo aí a terceira, o pai, o filho e o neto. Cuida dessas gerações, ensina-os, Pai, para que a gente tenha gerações saudáveis de pais e de filhos. Abençoa os filhos, ó Deus, para que eles entendam que os maiores presentes é o amor, é o respeito, é a obediência, é estar junto,
É entender que muitas vezes os pais precisam dizer não para o bem dele. Quantas vezes Deus nos diz não para o nosso bem nas nossas orações. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os pastores, os líderes que são pais. É necessário que seja um exemplo, ó Deus, em casa. E a palavra diz que é necessário que o líder seja um bom administrador do seu lar. Abençoa, Senhor. Abençoa também, ó Deus, aquelas famílias que o pai já partiu, conforta, consola. Eu sei, ó Deus, que Tu és um pai que não abandona os Teus filhos. Mas eu peço que o Senhor supra todas as necessidades daquele lá que não tem um pai presente, que não tem um pai para suprir as necessidades. Não deixa faltar o pão de cada dia, Senhor. Cuida, providencia. Em especial, tira a dor, tira a mágoa, tira aquele rancor que está no coração. Cuida, Deus, e sara essa ferida. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor restaure os relacionamentos entre pai e filhos. Cuida, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento, por tudo que aconteceu. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, é muito bom adorar, servir a Deus, é muito bom poder expressar a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso carinho a Deus. Faça isso, esteja conosco, tá bom? Seja parte da família Betel. A nossa campanha, tá certo, de arrecadar alimentos continua. Você pode ainda continuar abençoando outras famílias, você pode continuar sustentando as cordas através da oração, através da sua parceria missionária, através do sustento missionário, através de missões nacionais. A gente pode orientar você. Vamos trabalhar juntos. Vamos investir na obra missionária. Que Deus te abençoe. E lembre-se, sempre pode contar com a Igreja Batista Betel em Santo Antônio do Salto da Onça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Já estamos chegando aos finais. Continua conosco, tá bom? Estamos chegando, né, ao finalzinho do nosso culto e nós queremos dizer a você muito obrigada, né, por você ter ficado conosco, não é, até aqui. E para encerrar, não é, eu queria colocar aqui os pedidos que foram feitos, né, além dos nomes dos pais, né, alguns também pediram pelos filhos, né, e também colocaram seus pedidos pessoais. Né. Primeiramente, queria agradecer a Adriano, né, que colocou aqui, parabéns, né, para o pastor Alberto, né, desejando um feliz Dia dos Pais. Um forte abraço, Adriano, que Deus continue te abençoando. Não é? E o Alexandre pediu pela vida da Vanessa, né, da Luz pede pela sua saúde, né, pela saúde da sua família e também pelos seus pais. Né? E Josi pede pela filha Kathleen, Adriano pede por Kathleen e Sara, né, e eu peço pelos meus filhos, né, Miqueias, Micaela e o filho do meu coração, né, que é o Antônio. Então, que Deus possa continuar abençoando os nossos filhos, né, a nossa família, né, a nossa saúde. Nós vamos orar e, após essa oração, nós vamos colocar mais uma vez o vídeo, né, para aqueles que não conseguiram ver no início. Né, a gente vai encerrar o culto mostrando um pouquinho da nossa homenagem, né, a você, papai. Tá bom? Que Deus abençoe, que tenhamos uma semana cheia de bênçãos, de milagres, né, e de muita alegria. Pai, nós, neste momento, colocamos diante de Ti cada pedido que foi feito aqui, cada, ó Deus, filho que foi citado aqui, que o Senhor possa abençoá-los neste momento, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ser com a vida de cada um, guardando, livrando e protegendo de todo mal. Que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, que assistiu esse culto conosco, que participou junto com a gente. Que o Senhor possa abençoá-los, derramar bênçãos sem medida sobre cada lar aqui representado. Obrigado por tudo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, né, que você possa assistir mais uma vez, né, o vídeo que estamos fazendo. E desde já, muito obrigada a você, né, que está aqui, que esteve conosco. Que Deus te abençoe.